Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de funções e na aula de hoje nós iremos tratar da função quadrática. Eu sou o professor Caio Costa. E eu sou o professor Eric. Na aula de hoje nós iremos abordar uma situação inicial onde essa função quadrática aparece. A gente vai estudar a definição, o valor ou a imagem dessa função quadrática. Depois disso, iremos definir zeros de uma função quadrática e depois a gente vai aprender três maneiras de determinar os zeros de uma função quadrática. E esse é o resumo da nossa aula de hoje. Peguem os cadernos e vamos começar. Então, pessoal, inicialmente eu trouxe nessa situação onde aparece a função quadrática lá na geometria, quando a gente está estudando lá no ensino fundamental, alguns números, né, de diagonais de um polígono convexo, de n lados. A gente tem essa função, essa fórmula, né, e essa fórmula nada mais é que a quantidade de diagonais em função da quantidade de lados de um polígono. A gente tem que relembrar que quando esse polígono ele tem 3 lados, ele não acrescenta diagonal, porque se eu substituir lá ó, na fórmula que ele me dá, aqui, eu vou perceber que vai ser igual a zero o número de diagonais, né, se a gente for substituir. Aí, a partir de 4 lados, esse polígono vai ter 2 diagonais. Eu trouxe também a definição dessa função quadrática. Ela nada mais é do que quando existe um número real a, b e c com a diferente de zero, tal que essa função, né, ela leva ax mais bx mais c para todo x pertencente aos números reais. Então, a gente escreve essa função ax² mais bx mais c. É muito importante a gente lembrar que na aula anterior a gente estudou função afim, que também pode ser função do primeiro grau ou função linear. Aqui ela é função quadrática, por quê? Porque a minha variável vai ter o expoente 2, o expoente quadrado, né? Então, essa é uma das principais características. Eu trouxe mais à frente alguns exemplos sobre o que eu comentei agora com vocês. Então, pessoal, aqui eu trouxe alguns exemplos de funções quadráticas. E essas funções, elas também têm coeficientes, assim como a função afim que a gente estudou. O coeficiente A, ele sempre vai estar perto do x ao quadrado, sempre. E o coeficiente B, ele sempre vai estar ao lado do x. E o C é o termo independente dessa função, tá, pessoal? Aqui no exemplo C, é o exemplo desse gráfico que está tracejado em laranja, aqui no nosso esquema de gráficos, né, de eixos. E a gente percebe que essa parábola, né, que é o comportamento gráfico da função quadrática, está voltada para baixo. Mas já na letra D, a gente tem essa função, né, que é o exemplo em azul, que a parábola está com a concavidade voltada para cima. Então, existem essas duas possibilidades no comportamento gráfico dessas funções. Uma coisa muito importante é que essas funções não são quadráticas, essas funções da letra f, g e h. Por quê? Porque a função f, ela é uma função afim, porque a gente já tem aí o x, né? A gente não tem x ao quadrado, então ela não é uma função quadrática. E a função g é uma função exponencial, porque ela tem aí a variável no expoente. E já essa função h, apesar dela conter um polinômio de segundo grau, o polinômio dominante é o de terceiro grau. Então, ela é a função polinomial, pessoal. Isso é muito importante para a gente poder ter algumas características e saber diferenciar essas funções. A função afim, função exponencial e função polinomial. Então, pessoal, com relação ao valor ou à imagem da função quadrática, lá na videoaula de função afim, a gente pega números e substitui na função para achar o valor numérico da função. Aqui a gente também faz a mesma coisa. A gente vai achar o valor ou a imagem dessa função, né? Aqui eu trouxe esse exemplo que mostra, né, que essa função x ao quadrado menos 5x mais 6, a gente vai substituir pelo x. Mas primeiro eu quero que vocês substituam essa função, junto comigo, pelo 1. A gente vai substituir pelo 1 essa função, né, onde tem x a gente vai substituir pelo 1, e a gente vai encontrar o resultado
da imagem, né? E esse resultado aí, ele vai ser igual a quanto, pessoal? Ó, 1 ao quadrado menos 5 mais 6. O f de 1 vai ser igual a 2 para o valor numérico 1. Quando eu tenho 1, a minha imagem vai ser 2. Tá? Então agora vamos ver o que vai acontecer quando a gente substituir por 2, né, nessa função. Quando a gente substituir por 2, nós vamos ter o seguinte resultado. 2 ao quadrado, 4, menos 10 mais 6. Então, nesse caso, a gente vai ter o f de 2 igual a zero. E o f de 2 igual a zero é o zero da minha função quadrática, né? Que é o valor que vai zerar. Bom, pessoal, agora abordando sobre os zeros de uma função quadrática, como foi explicado no exemplo anterior, quando ocorre de a gente substituir um valor e a função der resultado igual a zero, esses valores são chamados de zeros da função ou raízes da função, que basicamente é quando a gente substitui o valor, o resultado é igual a zero. Um outro exemplo disso é essa função aqui, ó, x² menos 7x mais 12. Aqui no enunciado já diz que as raízes dessa função é 3 e 4. Quando eu calcular o f do 3 e o f do 4 nessa função aqui, eu vou encontrar como resultado o número 0. Vamos aqui utilizar o f de 3 para a gente provar isso. Então vai ficar 3 ao quadrado menos 7 vezes 3 mais 12. 3 ao quadrado é igual a 9, menos 7 vezes 3 é igual a 21, mais 12. Com isso, temos que o f de 3 é igual a 9 mais 12 é 21, menos 21 é igual a 0. Então, mais que comprovado que 3 é uma raiz dessa função, porque o resultado é igual a 0. E se a gente fizer com 4 também da mesma maneira. Mas essa questão, ela identificou os zeros dessa função, mas não mostrou como a gente chega para encontrar os zeros dessa função. E eu vou trazer aqui para vocês 3 métodos de encontrar o zero de uma função quadrática. O primeiro é determinar através da fórmula, que é a fórmula clássica que a gente conhece de resolução de equação de segundo grau, em que a gente aprende lá no 9º ano do ensino fundamental, e para isso basta a gente conhecer os coeficientes a, b e c. Vamos fazer esse exemplo aqui para vocês verem. Ó. Determine os zeros da função quadrática. f de x é igual a x² menos 12x mais 35. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os coeficientes. Como o professor Caio disse, ó, o que está próximo do x ao quadrado é o coeficiente a, que aqui no caso é 1. O coeficiente b é o que está com o x, que é menos 12. E o coeficiente c é o 35, que é o termo independente. E para a gente calcular isso, a gente vai utilizar a fórmula menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Agora a gente só faz a substituição. O b é menos 12, mais ou menos raiz de menos 12 ao quadrado menos 4 vezes a é igual a 1 e c é igual a 35. Tudo isso dividido por 2 vezes a, que é 1, que é igual a 2. Vamos continuar aqui. Menos com menos mais, vai ficar mais 12, mais ou menos. Menos 12 ao quadrado é igual a 144. E 4 vezes 35 é 140. Então, 144 menos 140 é igual a 4. Então, vai ficar raiz quadrada de 4 menos 2, que é igual a 12 mais ou menos. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, dividido por 2. Então, pessoal, o x1 vai ser igual a 12 mais 2 dividido por 2, que é igual a 12 mais 2 é igual a 14, dividido por 2 é igual a 7. E o x2 é igual a 12 menos 2 dividido por 2, que é igual a 5. 12 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Então, a gente conseguiu determinar os dois zeros da função afim, que é o 7 e o 5. Agora eu vou trazer aqui para vocês o gráfico que mostra justamente isso. Lembra que o professor Caio falou que quando a gente encontra o gráfico e esses dois pontos que estão interceptando
o eixo x, são as raízes da função. Que nesse caso, ó, vamos aproximar aqui mais um pouco. Ó, 7, percebam ó, que 7 é a raiz e 5 também é a raiz. Ó, quando o f de 5 é igual a 0, vamos aproximar mais um pouco. Ó, o f de 5 é igual a 0 e o f de 7 é igual a 0. Ó, 5 e 7. Com isso, temos que eles dois são as raízes da função. O segundo método é usando a fatoração. Esse processo da fatoração ele é útil quando a equação quadrática ela é incompleta, ou seja, quando o coeficiente b é zero ou quando o coeficiente c é igual a zero. Mas principalmente quando o coeficiente c é zero. Por quê? Porque a gente vai poder colocar o x em evidência. Então a gente vai enxergar esse x² menos 5x como x, coloca o x em evidência. Aí x² dividido por x é igual a x. E menos 5x dividido por x é igual a menos 5. Isso tudo tem que ser igual a zero, né? Porque determinar o zero da função, eu tenho que igualar essa função a zero. E quando eu tenho um produto em que o resultado é igual a zero, um dos fatores é igual a zero. Logo, nesse caso, vai ficar que ou x é igual a zero, ou x menos 5 é igual a zero. Aí a gente resolve aqui essa equação do primeiro grau e a gente encontra que o valor de x é igual a 5 e aqui de x é zero. Esse caso é bem mais simples do que a fórmula citada anteriormente, só que não é em todos os casos que ela pode ser calculada. E vamos aqui usar o gráfico para comprovar as raízes dessa função. Olha aqui, vamos aproximar. Ó. Percebam que no eixo x está interceptando no ponto 0 e no ponto 5. Ó. Quando f de 0 é igual a 0 e o f de 5 é igual a 0. Ou seja, ó, o 0 aqui e o 5 aqui. Ó, exatamente onde o gráfico intercepta o eixo no eixo x, no 0 e no 5. E agora, o último método apresentado nessa nossa aula é isolando o x. Isolar o x é um processo útil em que funções quadráticas não possuem um termo em x, ou seja, quando o b é igual a zero. Ó, que é esse caso aqui desse exemplo, que quando o meu b é zero, a gente vai isolar o x. De que forma? x² menos 9 é igual a zero. Nesse caso, a gente vai fazer uma mudança, o 9 vai lá para o segundo membro e vai ficar x² é igual a 9. E agora, para resolver isso aqui, a gente coloca que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. E como é sabido, a raiz de 9 é 3. E as raízes são mais 3 e menos 3. Ó. Então, x é mais 3 e menos 3. A gente pode também fazer aqui ó, a divisão de x1 é 3 e x2 é igual a menos 3. Como podemos perceber aqui no gráfico. Vamos colocar aqui a função x² menos 9. Olha lá, vamos aproximar um pouco para a gente ver melhor. E podemos perceber mais um pouco. E a gente pode perceber ó, que o gráfico está realmente interceptando no eixo x os pontos menos 3 e mais 3. Ó, menos 3 aqui, f de menos 3 é 0. E o f de 3 também é igual a 0. Pessoal, isso foi só algumas das 3 maneiras que a gente determina o zero da função. E vamos deixar esse desafio final aqui para vocês, de verificar a função quadrática abaixo e encontrar as raízes se existir por meio da fórmula do discriminante, que é aquela fórmula lá que a gente utilizou no primeiro método. A função é x² mais 3x menos 28 e eu deixo esse desafio para vocês responderem. E bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Essa aqui é a nossa referência utilizada na aula de hoje. E qualquer dúvida vocês podem procurar a gente. O nosso muito obrigado e até a próxima aula, pessoal.